Lucas capítulo 15, vamos ler a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Amém? Oremos então. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor lance luz sobre ela, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A história aqui é a história do filho pródigo, né? Então esse homem, ele tinha dois filhos, né? É uma parábola, é uma história que Jesus conta, né? Parábola é uma história que Jesus conta para trazer uma verdade que está ali para ensinar as pessoas que estão ouvindo Jesus. E essa história, ele conta que um homem, né, tinha 2 filhos, um homem que tinha dinheiro, um homem rico, e o filho mais novo chegou para ele e falou: Pai, eu quero a minha parte na herança, né? Isso quando acontecia, que ainda o pai estava vivo, era como se ele estivesse dizendo: o senhor está demorando muito para morrer, o senhor já era para ter partido, né? Eu queria já ter a minha parte na herança. Então é como se ele tivesse matado o pai, né? Ele vai lá e fala: eu quero a minha parte na herança. Ainda o pai em vida. Mas aquele pai amoroso, ele vai e reparte, né, a parte, e dá a parte do filho mais novo, e ele pega aquele dinheiro, né, ele fica ali ainda dando um migué, né? A intenção dele era ir embora, e não fala quanto tempo aqui, mas fala pouco tempo depois, ele pega tudo que o pai deu na herança e ele parte para uma terra distante, uma terra longe. E chegando naquela terra longe, ele começa a se divertir, né, dissolutamente, bebidas, mais ou menos hoje como um filho de um homem rico, né? Já pensou o filho do Eike Batista, né? Thor Batista, pegasse metade dos bens do pai e dissesse: olha, eu vou embora. E com certeza, né, um jovem com muito dinheiro no bolso, se ele não tiver cuidado, totalmente, a gente tem visto por aí muitos, né, se estragando na bebida, na droga, na mulherada. E esse jovem, ele vai para longe da casa do pai e ele gasta todo o seu dinheiro. E depois de gastar todo o dinheiro, ele, passando necessidade ali, ele vai num daqueles homens daquela cidade e fala: olha, eu preciso de emprego. E o homem manda ele para o campo cuidar de porcos, que para um judeu cuidar de porco era a pior. O judeu não come, né? Até hoje, né? Não come carne de porco. E para ele, cuidar de porco, que era um animal imundo, o judeu preferia morrer. Mas aquele homem estava morrendo de fome e não davam para ele nem a lavagem do porco, né? Ele desejava comer a comida do porco e ninguém dava para ele. E a gente vê que a primeira coisa que a gente aprende aqui, né, que longe da casa do pai, nós vamos para a lama. Longe da casa do pai, a pessoa vai passar necessidade, né? A pessoa vai
A gente vê isso aí, né? Quantas pessoas já tiveram na nossa igreja, né? Quantos jovens, quantas pessoas que tiveram firme com a gente, ou que passou pela nossa vida, né? E a gente viu que eram pessoas firmes, pessoas que estavam buscando a Deus, pessoas temente a Deus, pessoas que estavam orando, lendo a Bíblia, vivia nos cultos, né? Culto de jovem, culto de oração, numa pegada com Deus, mas a partir do momento que eles saíram da casa do Pai, que eles foram para uma terra distante, lá estão passando necessidade. Amém? Ah, pastor, mas eu conheço alguns que saíram e estão bem financeiramente, mas ele está passando necessidade espiritual. Né? Longe da casa do Pai, a gente passa, a primeira necessidade que vai passar é uma necessidade espiritual. A pessoa vai perdendo o brilho, né? Vai perdendo o Shekinah, como a gente cantou agora, né? Para que o Senhor derrame sobre nós o Shekinah. A pessoa longe da casa do Pai, ela perde o brilho no rosto. Teve uma pessoa que a gente conheceu, né? Uma irmã, e depois que a gente teve um encontro assim, depois de um tempo que saiu da casa do Pai, e a gente se encontrou com ela assim, meses depois, e a Mary falou assim, perdeu o brilho. E realmente, irmão, era uma pessoa que tinha um brilho no rosto, os olhos brilhavam, e estava apagada, aparentemente bem, né? Eu estou progredindo na minha vida profissional, eu estou progredindo, não sei o quê, mas espiritualmente estava passando fome, né? Passando fome. Mas tem muita gente também, quando sai da presença de Deus, também tem problemas financeiros, e é isso que aconteceu com esse rapaz, né? E é isso que acontece com muita gente, muitos de nós, muitos que já passaram pela caminhada cristã e hoje estão longe do Senhor, hoje estão comendo as lavagens de Satanás, porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele quer a tua alma, irmãos. Satanás, ele já foi condenado, amém? Não tem mais salvação para ele, nem para os anjos caídos. Não tem. Mas porque tem para os seres humanos, Senhor, foi feito, né, um pouco abaixo dos anjos, porque o ser humano ele foi tentado por Satanás, e Deus ainda deu uma chance para nós. Mas e Satanás? Satanás pecou na presença de Deus. Satanás tinha acesso a Deus, estava na presença de Deus, né? E mesmo assim ele resolveu pecar, queria colocar o trono dele acima do Altíssimo. E ele cai como um raio, né? E ele já é derrotado. Só que ele, sabendo isso, ele vai tentar levar o quê? O máximo da criação de Deus com ele para o inferno. Para ele não tem mais jeito. É mais ou menos uma pessoa que já está com uma doença terminal, né? Está com uma doença grave, né? E ela fala, já que eu vou morrer, eu vou levar um monte comigo. Não tem gente que fala assim? Satanás é nessa mesmo pensamento. Para ele não tem mais jeito. Ele só está esperando a vinda de Jesus. Só está esperando os 7 anos de grande tribulação, para que ele seja lançado no inferno. Nós somos a coroa da criação de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus, né? Então é isso. Só dele saber disso, ele já arranja os dentes e sai fumaça do seu nariz. O ódio que ele tem da gente. Aí a gente colabora com ele, né? Muitas vezes, saindo da casa do Pai. E a gente aprende aqui com esse jovem, né? Aprendemos com o filho pródigo as atitudes para se voltar à casa do Pai, para se voltar à presença do Pai, para se voltar aos braços do Pai novamente. Longe do Pai é terrível, longe do Pai só há destruição, longe do Pai. Quantas pessoas a gente viu, irmãos, que eu conto, né, sempre do Otávio, que era lá de Guaianazes, não sei nem se ele morreu, e ele ficava, lá fora está minha bênção, lá fora está minha bênção. 2 meses, 3 meses fora, voltou no culto de oração numa quarta-feira, ele falou, ora por mim, porque eu estou assim, voltou com uma cirurgia desse tamanho, não sei o que aconteceu com ele na rua. Aí ficou mais um tempinho, mas de novo voltou, minha bênção está lá fora, minha bênção está lá fora. Depois de 1 ano, mais ou menos, eu encontrei ele como mendigo na rua, né? Estava vindo da faculdade, ele com lençol na cabeça, e uma pessoa de longe me olhando, eu falei, será que o cara é ladrão, vai me roubar meia-noite lá em Guaianazes? E quando eu vou passando, ele vai me acompanhando. Quando eu olhei, ele baixou o lençol, aí ele não falou nada, só ficou olhando para mim assim. Eu falei,
aí está a sua bênção, né, que você vinha buscar aqui fora. Ele colocou de volta o lençol e saiu embora. Nunca mais eu vi. Longe da casa do Pai é destruição. Satanás não brinca. Muitos de nós brincamos de ser crente, muitos de nós brincamos de ser filhos de Deus mimados, né? Eu já falei, a gente muitas vezes acha que Deus é um pai bobão, mas Deus não é como nós, pais humanos, né? Nós muitas vezes passamos a mão na cabeça dos nossos filhos, que às vezes é para punir, né? Nós não, nós passamos a mão. Deus não é assim, irmão. Deus é justo. Se Ele tiver que punir a gente, Ele vai punir. E graças a Deus por isso, né? Porque a própria Bíblia fala que Ele corrige e pune aquele que Ele ama, né? Se nós não estivermos fazendo coisa errada, se nós estivermos no pecado, na prática do pecado, e não estiver acontecendo nada, cuidado, né? Você está muito longe da casa do Pai, do braço do Pai. E que a primeira coisa que nós aprendemos com o filho pródigo, para se voltar à casa do Pai, para se voltar aos braços do Pai, está aí no versículo 17, caindo em si, né? Caindo em si, sabe o que significa? Reconhecer o erro, né? Quando ele cai em si, né? Ele reconhece o erro dele, ele reconhece a imprudência depois de ter se iludido com alguma coisa. Eu vou pegar o dinheiro, eu vou gastar, eu vou prosperar, vou ser um homem rico. O dinheiro acaba, amém? O dinheiro acaba, né? Quantas pessoas a gente conhece aí? Conheço pessoas que tirou na loteria esportiva e acabou pobre na miséria. Na época era loteria esportiva, né? Acabou pobre na miséria. Então ele caiu em si e ele tomou consciência do que fez ou do que ia fazer. Cair em si é se tocar, né? Ele se tocou que estava errado, né? Ele se tocou, ele teve noção, ele tomou tento, ele desabou as coisas diante dele, né? Então, primeira atitude, né? Para nós voltarmos para a casa do Pai, aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, aquele que está longe da casa do Pai, é cair em si, é se tocar, né? Primeiramente do erro, das coisas erradas que nós fizemos, né? E temos feito muitas vezes. E esse homem, ele cai em si. Enquanto ele não caiu em si, ele estava comendo, estava no chiqueiro, Já pensou, né? Uma pessoa rica, uma pessoa que tinha posses, agora vivendo num chiqueiro, roupas sujas. Alguém já criou porco aqui? Eu já criei. O irmão Carlos vai criar lá, né? Não? Vai colocar uns lá no sítio dele lá. Eu, quando era moleque, lá em Recife, a gente criava porcos. Fede, irmãos. E minha mãe falava, você que vai cuidar lá do chiqueiro, lá lavar o chiqueiro, né? Muitas vezes a gente levava ele para a rua para comer algum capim, algumas coisas, ele fugia, e a gente tinha que ir atrás, trazia, mas a pior coisa era cuidar no chiqueiro, que a lavagem azedava, né? A gente tinha que trocar aquela lavagem, era 4, 5 porcos dentro ali do chiqueiro, tinha uma parte com cimento, uma parte de lama, né? Porque eles gostam de lama. Então eu era um dos que já tinha ali 10, 12 anos, ela falava, você vai cuidar do chiqueiro lá. Era terrível. O homem longe de Deus, o homem longe da casa do Pai, ele vai para o chiqueiro, ele vai ficar na lama. É isso que acontece com muita gente, e tem muita gente na lama, né? E essa primeira atitude é cair em si, é se tocar, né? Admitir o erro da pessoa. E é isso que esse homem faz. Ele reconhece o seu erro, né? Ele reconhece o seu pecado, e ele fala aí, né? Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Primeiramente ele pede perdão a Deus indiretamente. Ele reconhece que quando nós pecamos, primeiramente nós ferimos o coração de Deus. O Zeider, que ele era de uma banda de reggae, né? Ele disse que quando se converteu, ele se converteu num testemunho de uma jovem. Ela dizia, ela na igreja, ela estava dando testemunho dela, ela falou assim, eu só entendi como eu feria Deus quando eu fui levada numa visão para dentro do coração de Deus. E toda vez que eu pecava,
uma espada passava e cortava o coração de Deus, e sangrava, e ali era o meu pecado, e ali é o nosso pecado, né? Por isso que quando nós pecamos, irmãos, nós primeiramente estamos pecando contra Deus, contra a palavra de Deus, né? Ah, pastor, mas nós não vamos pecar mais? Sim, quando nós nos convertemos, o nosso pecado, né, nós somos justificados do pecado. Há um preço, né, do pecado, que foi lá na cruz. Jesus pagou o preço por nós. Esse nós não podemos fazer nada. Nós pecamos ainda, mas nós não somos mais praticantes do pecado, né? Antes nós tínhamos prazer do pecado, ou quando nós pecávamos, nós não doía no nosso coração, nós não éramos incomodados pelo Espírito Santo. Hoje nós não temos mais prazer, não praticamos mais. Ainda somos pecadores, mas somos pecadores salvos e justificados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? 1 João diz lá, né, que filhinho, bom que não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado à direita do Pai, Jesus Cristo, o justo, que Ele é fiel para perdoar você de todo e qualquer pecado. Então o crente hoje, quando ele peca, ele não tem mais prazer em maquina o pecado, né? O pecado na vida do crente é um acidente, né? É um acidente. E toda vez que nós pecamos, o Espírito Santo nos incomoda. Aí a gente vai lá. Então, primeiramente eu peco contra Deus. Por isso que ele fala, Pai, pequei contra Deus, né? pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Então nós devemos reconhecer o nosso erro. Primeiramente diante de Deus, né? E também diante das pessoas que nós ferimos, né? Pedir perdão, né? Reconhecer, ele reconhece aquilo que ele fez com o pai dele, né? Ele matou o pai dele em vida. Ou ele desejou, né? Quando ele chegou no pai, ele esperou muito tempo para o pai morrer, o pai não morria. Ele chegou lá e falou, eu quero minha herança. É como se ele estivesse matando o pai, né? E ele pede perdão ao pai. Então nós devemos reconhecer o nosso pecado, né? Reconhecer o nosso erro, o nosso pecado contra Deus e contra as pessoas que nós ferimos. Às vezes, muitas vezes é os nossos pais, né? Tem pessoas que ferem, né, os pais, tratam mal os pais, né? Mal educado com os pais, não está nem aí. Tem pessoas que matam os seus pais. Muitas mães aí com câncer é por causa de filho que não vale nada, que só dá trabalho, né? Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas, sem querer errar, tem filhos que é pródigo e não cai em si, né? E vai matando, né? E vai matando os seus pais. Tem que cair em si, tem que tomar atento, tem que se tocar, tem que se arrepender do seu erro, né? Tem que ir e pedir perdão. Muitas vezes é a esposa, né, que nós devemos pedir perdão, é o esposo, são os filhos, né? Qualquer pessoa que você fez alguma coisa, então nós devemos ir lá e pedir perdão para a pessoa, né? Eu trabalhava com um rapaz que a ceia da igreja dele era no domingo, a gente estava no sábado. Ele falou, ô Ivo, você me perdoa hoje, porque amanhã eu vou participar da ceia. Aí eu falei, eu te perdoo qualquer dia, não só porque você vai participar da ceia, né? Não, é porque eu não posso participar da ceia e eu ainda em pecado, né? Assim, eu fiz uma coisa ruim para você. Eu falei, não, eu já te perdoei faz tempo, né? Só que vai e não peques mais, né? Não cometa a mesma coisa que você cometeu, né? Fazer a coisa errada. Nós também devemos aprender com o filho pródigo a parar de dar desculpas e de sempre culpar os outros pelos nossos erros. Quando ele cai em si, irmãos, ele vem correndo e ele fala para o pai, olha, sou eu o culpado, né? Eu nem sou digno de ser chamado o seu filho, eu pequei contra o Senhor. E ele volta correndo à casa do pai, né? E nós devemos fazer isso sempre, né? Deixar de culpar os outros, né, pelos nossos erros, pelos nossos fracassos. Temos que assumir diante de Deus e diante das pessoas, parar de dar desculpas, né? Nós ficamos sempre, eu fiz isso porque a minha mulher assim, é porque não sei o que. Não tem isso, né? Nós devemos assumir, né? Cair em si é isso, cair em si é reconhecer o erro, cair em si é parar de dar desculpas.
né? Se nós quisermos voltar para a casa do Pai, se nós quisermos voltar para os braços do Pai, se nós quisermos ir para a presença de Deus, não adianta esconder as coisas, porque Deus sabe de todas as coisas, irmão. Já viu como a gente é? A gente quer enganar até Deus. Né? Abre o seu coração. Né? Onde Deus habita? Onde tem corações sinceros. Né? Se nós estivermos com sinceridade diante do Senhor, o Senhor está ali. Mas se nós estivermos escondendo alguma coisa, né? A capa de Acã, debaixo lá no acampamento, vem maldição aí. Né? Então devemos abrir os nossos corações. Antes que seja tarde demais, né? Se Davi não tivesse pedido perdão, se Davi não tivesse reconhecido o que ele fez com Urias, quando Natã veio ali e falou com ele, né? Olha, você é o homem, rei. Ele ali mesmo, ele já caiu e ele já pediu perdão, né? A sentença de Deus para ele é que ele iria morrer, né? Ele iria morrer. Ele desvia a sentença depois que Davi chora na presença de Deus e é sincero, reconhece que ele fez besteira e ele fala: eu realmente pequei, né? E a palavra do profeta ali é: você não vai morrer, mas o menino vai morrer, né? Mas a espada não se apartará da sua família. Olha que coisa terrível, né? Ele adultera com a mulher de um soldado dele, né? A mulher engravida. Ele chama o soldado, embebeda o soldado, manda o soldado ir dormir com a mulher dele. E o soldado não vai, fica na porta do palácio. De manhã, quando ele acorda, né? Está lá o soldado. Ele falou: mas eu não mandei você ir para sua casa descansar? Não. Os soldados do rei estão lá no campo, na batalha, e eu vou para casa? Negativo. Aí ele faz uma carta e manda para a frente de batalha. Aquele rapaz morre. Só que Deus estava vendo. Davi ia morrer. Mas quando Davi cai em si, ele reconhece que ele errou, ele pede perdão. Nós somos perdoados, mas as consequências do pecado ficam, né? Aquela criança morreu, né? Os filhos de Davi teve problema terrível, mas Davi não morreu porque ele se arrependeu dos seus pecados, amém? Então se arrependa, né? Precisamos cair em si. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com ele, está no versículo 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Então nós devemos nos levantar e tomar uma atitude antes que seja tarde demais, né? Antes que venham os maus dias, antes que venha a doença, antes que venha a separação no casamento, né? Antes que venham os problemas. Nós deixamos muitas vezes as coisas acontecer para depois que tomar uma atitude, né? Deus adverte a gente para que você se levante como aquele jovem lá. As coisas começaram a mudar quando ele se levantou, não ficou só nas palavras. Muitas vezes nós somos muito de palavra. Não, eu vou fazer isso. É bom no início do ano, né, que nós fazemos a agenda. Esse ano eu vou ler tantos livros. Esse ano eu vou para a academia. Esse ano eu vou fazer isso, aquilo, outro. Esse ano... Levante-se, levante-se e tome uma atitude. Chega de dar desculpa, né? Levante, ele levantou aqui, a seguir, levantou-se e foi para a casa do pai, né? Para vir para a igreja a gente não dá milhões de desculpas. Hoje eu não vou porque está chovendo, hoje eu não vou porque está frio, hoje eu não vou porque está calor, hoje eu não vou porque... Não é assim, né? Eu nunca tive isso, irmãos. As irmãs dizem: mas você é pastor. Eu sempre não fui pastor, eu fui ovelhas como os irmãos, né? Mas desde o dia que eu caí em mim, caí em si, né? O dia que eu levantei a minha mão para Jesus, que aquele balde de água gelada derramou na minha cabeça, nunca mais eu fui o mesmo. No outro dia de manhã eu já colocava aquele reloginho pequenininho, ó. Chegava 1h da manhã em casa, sabe aquele... Tinha que falar bibi, já você levantar, você quebrava ele, né? Bibi. Já acordava, ia dormir 1h da manhã, 7h da manhã estava acordado para ir para a escola bíblica dominical. Quando eu tinha plantão, era 3 plantões nos domingos. Quando eu pegava na parte da manhã, eu vinha à noite para a igreja, chegava à noite. Às vezes chegava 8h da noite, já estava servindo a ceia, mas era uma ansiedade. Não, eu tenho que chegar no horário da ceia.
Quando era de manhã, que eu pegava no período da tarde, escola bíblica dominical, muitas vezes nem participava do culto, né? Mas na escola bíblica eu estava, tinha que sair correndo para o plantão, que era às vezes no Murumbi. Mas era uma sede de Deus, né? Era um anseio pelas coisas de Deus. Levantei e tomei uma atitude. Então nós precisamos parar de dar desculpas. Nós somos a igreja dos últimos dias. Jesus está muito perto. E nós ainda estamos nos comportando como há 20 anos atrás, né? Que a gente, né, Jesus vai voltar, mas não é agora. Não, os sinais estão aí, irmãos. Os sinais estão muito fortes. A vinda de Cristo nunca esteve tão perto, né? As trombetas nunca esteve tão assim. Só falta o anjo colocar na boca e apitar. Para o Senhor vir nas nuvens e arrebatar a sua igreja. Então nós devemos parar de dar desculpa, né? Nós precisamos nos levantar e tomar uma atitude antes que seja tarde demais. Não deixa o leite derramar, né? Tem gente que fala assim, tem uns que não vêm pelo amor, vêm pela dor. É verdade, né? Tem pessoas que têm que ser esmagadas para tomar uma atitude e às vezes nem tomam, né? Muitas pessoas vão morrer sem tomar uma atitude para Jesus. Quantas pessoas, né, já em estado terminal em hospital e não aceita Jesus, né? Eu sempre cito um caso das irmãs lá de Guaianazes, né, Mary? Foram evangelizar no hospital uma mulher no estado terminal. E elas fizeram um apelo lá e ela falou, não estou preparada. A irmã falou que a Mary quase levantava a mão da irmã, aceita Jesus. Ela não tinha mais força nas mãos, né? Estava debilitada, a Mary ia levantar. Eu aceito pela senhora. Então tem gente que está morrendo, mesmo assim não vai tomar atitude. Mas tem pessoas que só vai tomar atitude quando estiver esmagado. Graças a Deus por isso, né? Porque pelo menos vai para o céu esmagado e lá vai estar perfeito, né? O nosso corpo lá será perfeito. Mas não deixe chegar aí, né? Não deixe chegar aí. Eu me arrependo tanto de eu não ter aceitado Jesus antes dos 32 anos de idade, lá em Recife, né? Eu vim aceitar Jesus aqui em São Paulo, e porque eu tinha passado muitos problemas, esmagado. Mas quantas pessoas já não foram atrás de mim? Quantos folhetos eu não recebi? Quantas vezes o meu pai pregou para mim? E eu resistindo, até que Deus falou, agora vem, pau, toma. Fiquei zonzinho, né? Senhor, eu quero. Não dá para se esconder nem dentro da barriga da baleia. Então não deixe isso, levante-se e tome uma atitude, né? Toma uma atitude hoje, eu vou começar a ler mais a Bíblia, eu vou começar a orar mais, eu vou começar a pegar mais firme com o Senhor. Olha, eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou voltar para os braços do Pai, eu vou fazer aquilo que eu não fazia antes, eu vou me envolver, né? Eu vou dar folhetos na rua, eu vou falar de Jesus para as pessoas, eu vou através de mim o Senhor pode salvar muitas pessoas. Toma uma atitude, levanta. Levanta, né? Nós, muitas vezes nós estamos aqui na casa do Pai, né? Na igreja, mas nós estamos muito distante do Pai, né? Em oração, né? Em leitura da palavra, né? Em comunhão com o Senhor, nós estamos muito distante do Senhor, né? E não deixe que aconteça alguma coisa para depois despertar. A gente é assim, né? A gente é terrível, nós somos terríveis, mas graças a Deus pelo nosso Senhor, que nos ama, quando nós nos arrependemos, né? Olha o que acontece aí no versículo 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou, né? O pai vê você de longe, querido, né? O pai está te vendo quando se levanta e fala, Deus, Ele já sabe. Antes de sair a palavra da sua boca, Ele já sabe. Então Ele vê você de longe, né? O Pai, Ele tem compaixão de você, né? Esse pai aqui, eu creio que orava tanto pelo aquele filho que estava lá num lugar distante, né? Eu creio que ele clamava todo dia, né? Pedindo, Senhor, salva o meu filho, né? Que ele venha cair em si, que ele venha reconhecer o seu erro, né? Que ele volte para casa. Ele tem casa, né? Se você for lá na Cracolândia, né? Acho que o irmão Evanu, que sempre tem visitado lá, se for fazer uma entrevista ali, você vai ver muitas pessoas que têm casa, que têm pai, que têm mãe, mas está numa terra distante, né? Nos braços de Satanás, e podendo, é só uma atitude,
É só ele cair em si e voltar para a casa do Pai. Lembra os irmãos quando estiveram aqui da Cristolândia? E teve um rapaz que deu testemunho, que foi ex-jogador de futebol, foi para Portugal quando ele era jovem. E lá ele conheceu, em vez dele conhecer Jesus, apresentaram a ele cocaína. Em vez dele se dedicar ao futebol, foi para cocaína. E quando ele veio para o Brasil, que a mãe dele morreu, e aí o dinheirinho que ele tinha, ele gastou tudo, já não foi mais para o futebol. Ele ficou 2 anos perambulando na Cracolândia, com um carrinho de supermercado. Não sei se vocês não lembram ele contando. Benfica, né? 2 anos. Ele disse que ele não sabia onde ele estava. Estava, né, uma terra distante, longe da casa do Pai, longe dos braços do Pai, tendo família. Muitos ali têm família. Né? Saíram da presença, saíram da casa do Pai. Então o Pai tem compaixão de você. O Pai sempre tem compaixão. O Pai corre para te encontrar, né? Mas Ele corre para te encontrar. Por quê? Porque eu e você temos que voltar. O Pai nunca saiu do lugar. É igual quando eu falei para uma irmã uma vez aqui, mas um dia eu volto, Eu falei, irmã, a igreja não saiu do lugar. Ela continua no mesmo lugar, né? Quem saiu da igreja foi a irmã, né? Quem está longe, né? Mas Deus, Ele está no mesmo lugar. Amém, irmão? Deus continua amoroso. Deus está vendo onde a pessoa está, né? Deus, Ele está pronto para ir ao encontro, né? Ele está pronto para abençoar, mas Ele espera, né, a pessoa dar um primeiro passo. Ele espera a pessoa se levantar e dizer sim, né? É assim nos projetos de casa de recuperação, pelo menos o que eu conheço, né? Não é compulsório, não é preso, não é Biritiba Mirim mesmo, é porta aberta. Quando faz entrevista com eles, olha, você veio para aqui porque você quer do tratamento. Quero. Se você não quiser, não tem problema, o portão é aberto, né? A Cristolândia é assim também, está lá no meio lá. Não vai lá laçar ninguém, pegar, as pessoas é que vão até lá, né? Então Deus trabalha assim, irmãos. Deus trabalha assim. É você que tem que dar um passo de fé. É você que tem que se levantar. É você que tem que tomar uma atitude de voltar à casa do Pai. Ele está pronto para abençoar. Ele está pronto para abraçar cada um de nós. Mas nós devemos cair em si, né? Temos que cair em si, né? Abrir os nossos olhos, se tocar daquilo que onde nós estamos, né? Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, a Bíblia fala que a ira de Deus está sobre você, né? Mas eu não matei ninguém, pastor, eu não roubei ninguém, não. Mas a ira de Deus, foi derramada onde? Lá em Adão e Eva. A ira de Deus foi derramada sobre o pecado e nós somos filhos de Adão e Eva. Então a ira de Deus segue desde Adão e Eva até a cruz, né? Em Cristo, a ira de Deus é removida, porque a ira que era para mim foi em Jesus na cruz. Jesus absorveu toda a ira de Deus que era para a humanidade, que era para mim, para você, na cruz. 3 horas da tarde, meio-dia, o céu se escureceu, ficou em trevas. Em trevas. Jesus falou, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Nunca a Trindade ficaram longe do outro. Na eternidade passada, antes de Deus dizer, haja luz, só existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles nunca se separavam. Mas na cruz, a ira de Deus foi derramada sobre Jesus, sem pecado, sem dever nada. Tomou a minha culpa. Nele, ali foi derramada a ira de Deus. Então, por isso que nós devemos nos tocar e abrir os nossos olhos. Jesus pagou o preço por mim, né? Quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu reconheço que eu sou pecador, quando eu reconheço que eu preciso de um Salvador, essa ira que está em mim passa para Jesus. E eu fico alvo como a neve. O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Colossenses fala que nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz do Filho de Deus. A nossa escrita de dívida, tudo que nós devíamos, foi pregado na cruz, em Cristo.
né? Então nós devemos abrir nossos olhos, né? Voltar para a casa do Pai, voltar para os braços do Pai, né? Você que nunca teve na casa do Pai, eu nunca tive, né? Mas agora eu quero fazer parte da família de Deus, né? Enquanto nós não entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos criaturas, né? João 1,12 fala, né? Nós passamos a ser filhos de Deus quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós cremos em Jesus. A gente ouve muito aí, né? Todos são filhos de Deus. Não é. Nós somos filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Em Cristo nós passamos a ser filhos de Deus espiritualmente, né? Em Cristo nós passamos a fazer parte da família de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho e nós passamos a ser irmão de Jesus, e nós herdamos tudo que era de Jesus, todas as bênçãos, e Deus agora passa a ser o nosso Abba, o nosso paizinho, o nosso pai. Mas eu preciso reconhecer: Senhor, eu sou pecador, sou pecadora. Senhor, ai de mim, Senhor, se eu tivesse morrido antes de encontrar o Senhor, né? Ai de mim, né? Eu me converti aos 32 anos. Ai de mim, olha como Deus é misericordioso. Ele estava me olhando de longe, e Ele mandava pessoas atrás de mim, e eu não queria, né? Mas Ele teve compaixão de mim quando eu caí em mim mesmo, caí em mim. E eu parei de dar desculpas. Eu falei: não dá para fugir do Senhor. Eu entreguei minha vida para Jesus e corri para os braços do Pai. Amém, irmãos? É a melhor coisa, é o melhor lugar para estar, né? Então, abra os olhos, se toque, tome tento, venha para a casa do Pai, venha para os braços do Pai, levante-se, tome uma atitude antes que seja tarde demais, né? Quantas pessoas têm morrido aí sem Jesus? Todo dia morre gente, né? Milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Antes de conhecer, né? Então, tome uma atitude antes que seja tarde demais, antes que a fome venha, antes que a doença venha, antes que o casamento acabe, né? Antes que a desgraça venha, né? O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Hoje é o dia, irmão. Hoje, agora, é a hora de voltar para a casa do Pai, aos braços do Pai. Amém? Baixe sua cabeça, que eu quero orar com você e por você. Você que, se Deus falou com você e você estava longe do Pai, né? Longe da presença do Pai, longe da casa do Pai, quero que você fique de pé aí no seu lugar, e eu quero orar por você. Você nunca mais vai sair da casa do Pai e dos braços do Pai, né? Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus também, levanta seu braço bem alto. Se tem alguém: eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, pastor. Eu entendi que eu preciso, eu sou pecador, pecadora, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Tem alguém aqui? Levanta seu braço também, que eu quero orar por você, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Alguém? Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque muitas vezes nós estivemos longe da Tua casa, da Tua presença, dos Teus braços. O Senhor sempre nos atrai, sempre nos traz de volta. O Senhor está sempre nos vendo de longe. O Senhor está sempre com compaixão de nós, correndo, né? Indo ao nosso encontro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Que nós estejamos, não na casa do Pai fisicamente só, mas na casa do Pai, na Tua presença espiritualmente, Senhor. Dá, Senhor, esse desejo de ler a Bíblia, de orar, Senhor, de buscar mais, de estar mais nos cultos, buscando a Tua presença, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz isso para a glória do Teu nome, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Shekinah. Pai, em nome de Jesus. Também coloco a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que estão em casa, aqueles que irão assistir esse vídeo ainda, Senhor. Pai, coloco cada um nas Tuas mãos, te peço a Tua bênção. Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor grandioso, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão no Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer, aqui no Jardim Munira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome santo, poderoso de Jesus. Amém e amém.